Fala aí pessoal, beleza? Quem falou que trazendo mais um vídeo. E a UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, está de volta. Fase oitavas de final, jogos de ida, primeira semana. Tivemos 4 jogos nesta terça e nesta quarta-feira, 2 jogos na terça, 2 jogos na quarta. E vamos comentar aqui nesse vídeo então sobre eles. Sem muita enrolação, mas vou pedir a você para conferir aí sua inscrição no canal. Se não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho e se inscreva. E já deixa aí seu like, se você gosta da Champions League, você vai gostar desse vídeo, né? Então vamos lá, começando com o grande jogo dessa fase oitavas. O grande não, né? Tem a discussão se o maior jogo da fase oitavas é PSG e Bayern ou se é Real Madrid e Liverpool. O maior jogo, obviamente, é Real Madrid e Liverpool, né? Além de ser final da última edição da Champions, em 2018 também foi final e é o jogo com mais títulos nessa fase de oitavas de final. São 14 títulos do Real Madrid e 6 títulos do Liverpool. Nesse jogo Bayern-PSG a gente tem 6 títulos em disputa, né? Nessa disputa tem um time com 6 títulos que é o Bayern. O PSG não tem nenhum, né? Mas que também foi final recentemente. Em 2020 o Bayern levou a melhor exatamente pelo placar que foi esse do jogo da ida, né? 1 a 0 para o Bayern de Munique, cara, com completa superioridade, né? Muita gente dando o PSG como favorito por ter o Messi, o Neymar. O Mbappé não estava 100%, aliás, era dúvida se ele estaria disponível para o jogo ou não. Ele esteve no banco de reservas e quando a coisa apertou, o PSG tomou o gol, o Mbappé entrou no jogo. Aliás, ele já ia entrar, né? Aí calhou que ele estava tirando a camisa, né, o agasalho, e saiu o gol do Bayern. E aí ele entrou com mais pressa, né? E ele muda a cara do PSG no momento que ele entra, né? 1 a 0 para o Bayern, com total superioridade, como eu já falei, né? Posse de bola, finalizações. O primeiro tempo do PSG é completamente ridículo. Se eles deram um chute no primeiro tempo foi muito e não levou perigo nenhum. No total a gente teve 18 chutes do Bayern contra 9 do PSG. 7 do Bayern na casinha, né? Na direção do gol. E 4 do Paris Saint-Germain. O goleiro Yann Sommer do Bayern, né? O Bayern teve uma grande preocupação com a lesão do Neuer, que quebrou a perna esquiando ali depois que a Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo. Aí o Bayern é preocupado de pegar um ataque poderoso do PSG, precisamos de um goleiro, acho que o Reich não vai dar conta. Foram atrás do Yann Sommer, que é um baita goleiro suíço que jogava no Borussia Mönchengladbach, e ele nesse primeiro jogo não foi exigido em nenhum momento, né? Quando o PSG chegou a marcar o gol, estava impedido, e fora isso ele não teve que fazer nenhuma defesa difícil. Bem, o primeiro tempo completamente horroroso do PSG, só o Bayern tentava jogar e fez o gol com o Coman, né? E falha do goleiro Donnarumma, que eu venho criticando há um bom tempo, né? Eu e muitos torcedores ali que acompanham o Paris Saint-Germain que falavam, pô, o Keylor Navas é melhor, hein? Eu acho o Keylor Navas melhor mesmo e não entendo qual era o motivo para o Donnarumma ser... O PSG não pagou nada para trazer ele. O Keylor Navas é mais famoso do que o Donnarumma. Então qual seria o motivo? Só a opção do técnico, né, para colocar o Donnarumma como titular. E acabou até que o Keylor Navas, né, saiu do PSG nessa última janela, foi emprestado para o Nottingham Forest e deve estar rindo pra caramba aí da situação do PSG. Bem, gol do Coman, que tinha marcado o gol na final da Champions em 2020, né? Ele estava se tornando um carrasco do PSG, não comemorou o gol porque ele é da base do Paris Saint-Germain, mas na final da Champions ele comemorou, né? Na final não tem como segurar, mas aí nas oitavas, jogo de ida, ele deu uma segurada ali na comemoração. Bom, o meio campo do PSG é o grande problema do time, já há várias temporadas eu venho falando isso, né? O PSG gastou muito, né, para trazer lá em 2017 o Neymar e o Mbappé. O Neymar é a transferência mais cara de todos os tempos no futebol, o Mbappé é a segunda, né? Não sei se o Mbappé ficou em segundo ou se foi o Dembélé ou o Coutinho, que foram bem perto também, lá que o Barcelona fez essas loucuras aí, né? E não deu em nada. O Dembélé tá até jogando bem agora, mas o Coutinho, né, foi a maior flopada da história, né? Pior contratação cara de todos os tempos, né? Pelo que foi pago, pelo que ele jogou, ele não jogou absolutamente nada no Barcelona, né? E hoje está lá no Aston Villa. O Dembélé tá dando a volta por cima e há boatos que ele pode vir pro PSG na próxima janela, né? Na próxima temporada, e o Neymar pode sair e o Chelsea seria um possível destino. Vamos falar do jogo do Chelsea daqui a pouco, eu vou entrar mais nesse assunto também. Nem tanto, né? Porque o foco é falar dos jogos. Bem, o PSG entrou, né, não com 3 zagueiros, acabou no segundo tempo ficando com 3 zagueiros, que eu não entendi por que o Galtier fez isso. Tirou o Hakimi, que não estava jogando bem, mas pô, é um dos melhores laterais direitos da atualidade. Você precisando fazer gol, você vai tirar o lateral que é muito bom lá na frente para colocar o Kimpembe, que é horroroso na zaga e não agrega em nada. Não dá para entender, né?
O Danilo Pereira também, meu Deus do céu, né? Não dá pra ele ser titular de jeito nenhum. E o meio campo completado ali com o Verratti, que é o melhor do meio campo, mas que, vou falar a verdade, nas horas decisivas ele costuma dar uma sumida, né? Tomar um cartão e deixar o time na mão. E ontem foi completamente nulo no jogo. O Carlos Soler e o Zaire-Emery, que tem 16 anos apenas e entrou nessa pressão aí. E até, ele não comprometeu em nada. Vinha jogando bem no campeonato francês, inclusive na última derrota para o Mônaco. Fez o gol de honra do PSG, 3-1 para o Mônaco. E o Bayern era o favorito e levou o jogo. Falei, muita gente botando o PSG como favorito para jogar em casa, ter esse time todo. Talvez não estejam acompanhando a temporada direita, porque o PSG vem sofrendo muito, principalmente pós-Copa, né? Porque antes da Copa, o Neymar, o Mbappé e o Messi estavam voando. O Neymar e o Messi voltaram mal da Copa, o Mbappé voltou machucado. E o Bayern perdeu só uma vez na temporada até agora. Foi uma derrota para o Augsburg no campeonato alemão. 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions, e segue 100% aí agora com essa vitória na ida das oitavas. O Bayern era o favorito para vencer. Ainda mais o PSG ser o Mbappé, que não está jogando bem. E inclusive nos jogos que venceu pós-Copa do Mundo, jogou pior que o adversário. O time está vivo pro jogo da volta? Está vivíssimo. Ainda mais se tiver o Mbappé 100%, né? O jogo é só no dia 8 de março, 7 ou 8 de março. Tem tempo aí, tem muita água para rolar. Dá para o PSG buscar essa virada? Dá sim. Eu acho que, né, tem jogadores mais decisivos que o Bayern hoje. O Lewandowski faz muita falta. Se o Lewandowski tivesse, o Bayern poderia ter feito mais gols ontem. Acaba que muitas jogadas que o Bayern cria acabam morrendo ali, né? E o Sérgio Ramos também fez uma grande partida. Se não fosse ele, com certeza o Bayern poderia ter saído melhor. E se fosse o Lewandowski no lugar do Choupo-Moting, né? Não teve a lei do ex nesse jogo. Bom, outro jogo da terça-feira foi o Milan contra o Tottenham. O Milan venceu por 1-0 no San Siro, gol do Brahim Dias aos 6 minutos de jogo. O Tottenham venceu o Manchester City, né, recentemente, há 2 semanas atrás, e depois tomou uma goleada para o Leicester nesse último fim de semana agora, de 4-1 na Premier League. E agora enfrentando o Milan, né, teve suas chances, mas o Milan mereceu a vitória. E é um grande time, né, segundo maior campeão da história da Champions League, há muitos anos nem sequer tem frequentado direito a Champions, mas está voltando e é bacana ver, né, eles indo longe. Tomara que consigam a classificação para as quartas de final. Estou torcendo para eles, mas o Tottenham também, né, tem lá o Richarlison, que até agora não marcou gol na Premier League, né? Na Premier League ele não marcou ainda, na Champions ele fez 2 vezes, jogou essa partida, mas não conseguiu fazer nada, né, também veio lesionado da Copa e não se acertou ainda, né. Bom, agora os jogos de hoje, quarta-feira. Tivemos a vitória do Clube Bruges, a vitória do Benfica em cima do Clube Bruges, quer dizer, na Bélgica, com gols do João Mário e do David Neres, o brasileiro que fechou a conta no finalzinho. O Benfica já era o favorito para se classificar, se classificou em primeiro lugar na fase de grupos, no grupo que tinha PSG e Juventus, foi muito bem, perdeu o Enzo Fernandes, que era uma peça fundamental no time, mas segue um time forte, tem tudo para levar o campeonato português e para se classificar para as quartas da Champions, e por que não, dependendo do sorteio e tudo mais, ir para uma semifinal e surpreender, quem sabe ir para uma final, né? Nada é impossível no futebol e o Benfica vem jogando bem. Claro que a falta que o Enzo Fernandes vai fazer é grande, mas nem tanto. Dá para repor, o resto do time é bom. Claro que os outros times aí, né? PSG, Bayern, né? Qualquer um dos dois que passar ali são mais favoritos do que o Benfica, apesar do Benfica ser maior que o PSG, né? Mas nem sempre a camisa pesa. E eles se enfrentaram na fase de grupos, foram 2 empates, né? Bom, Real Madrid tá aí, né? Já vamos falar dele. Bom, falando do Enzo Fernandes, é o Enzo Fernandes que foi pro Chelsea e tomou o ADM acabou com o Enzo Fernandes no jogo entre Borussia e Chelsea. 1-0 para o Borussia Dortmund, gol do ADM, que eu já chamei de novo Haaland, né? Eles não são da mesma posição, mas eu fiz esse link porque ele também jogava no Red Bull Salzburg da Áustria, né? Mesmo time que era o Haaland antes de ir para o Borussia Dortmund. Ele seguiu o mesmo passo do Haaland, foi para o Borussia agora, marcou poucos gols até então, mas esse gol foi um golaço, né? Porque ele fez ali, deixando o Enzo Fernandes na saudade. O Enzo estava até na frente, ele chegou correndo, baita contra-ataque do Borussia, foi uma bicuda pro alto, mas já planejado para cair no ataque, cara. Não foi uma completa cagada não. E o ADM foi, né, sensacional, só ele correu até o gol, driblou o Enzo Fernandes e mais ainda o goleiro Kepa. 1-0 então para o Borussia, que contou muito com a sorte lá atrás também, com a boa atuação do goleiro Kobel, e uma hora também que
O Henry Khan salvou em cima da linha quando o Kobel não conseguiu segurar. Eu ainda acho que o Chelsea pode virar o jogo, claro, eu acho que tem grande chance de fazer isso, até porque vai decidir em casa. Mas é um time que até agora, né, com as contratações na Premier League só tem empatado, né? Desde antes não voltou bem da Copa, por isso contratou tanto, né? Tá vendo um mau momento na temporada, cheio de jogadores machucados e fez várias contratações. É um elenco fortíssimo. Se não se classificar, pode ser considerado o Champions? Pode, até porque o Chelsea pode não se classificar para a Champions nem para a Liga Europa na temporada que vem. Então, né, vencer essa Champions é uma das únicas possibilidades de título, além da FA Cup. Mas é isso, vitória importante do Borussia, grande vitória. Grande vitória também do Benfica, que para mim é o único, né, desses times aí que já definiu a classificação, até pelo placar de 2-0 e pela superioridade. O Benfica é muito mais forte que o Clube Bruges. Agora os outros jogos é tudo 1-0 e ainda por cima, né, tanto o Chelsea e o Tottenham, os times ingleses, vão decidir em casa. O PSG vai decidir fora, mas também está em aberto, né, e o Mbappé estando 100% fortalece muito então o time do Paris Saint-Germain. Semana que vem vão ter mais 4 jogos aí da ida das oitavas. Tem Eintracht Frankfurt e Napoli na terça-feira. Também tem Liverpool e Real Madrid na terça. Na quarta tem RB Leipzig da Alemanha contra o Manchester City, Inter de Milão e Porto. São jogos aí para completar essa fase de oitavas de final. Hoje, quarta-feira, né, dia de oitavas de Champions, teve também o Manchester City jogando contra o Arsenal pela Premier League, disputa de liderança, né, e o Manchester City venceu por 3-1 e assumiu a liderança. Mesmo número de pontos do Arsenal, o City tem um jogo a mais vitórias e saldo de gols e também confronto direto, né? E além disso também teve o jogo atrasado do Real Madrid pela La Liga contra o Elche. O Real venceu por 4-0 e depois do Mundial parece que, né, o ânimo aumentou, jogou muito bem e é um favorito para ganhar a Champions pela 15ª vez, né? Também tem aí o City que está vivo na Champions, o Arsenal não está participando, está na Liga Europa, e amanhã tem Liga Europa, tem simplesmente Manchester United e Barcelona já na playoff de oitavas, hein? Então fica ligado no canal amanhã. Até o próximo vídeo, se inscreva, ative o sininho.